Eu estou mostrando aqui alguns dos milhares de artigos que tem entre os seus autores cientistas que trabalham para empresas. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde a maioria dos cientistas, ou os doutores, estão dentro das universidades, nos países mais desenvolvidos tecnologicamente, eles estão nas empresas. Então você repara aqui, ó, Amazon, eu já passei várias, Facebook, Google. E eles estão nas empresas porque nesses países, tem uma ou outra aqui no Brasil que também já percebeu isso, né? A empresa quer ter cientistas para poder participar dessa rede, né, mundial, né, de produção de conhecimento. Tá? Essa produção de conhecimento, ela é e deve continuar sendo sempre aberta, universal, atemporal. Quer dizer, o conhecimento produzido há 200 anos precisa chegar para nós aqui, a gente precisa registrar isso. E a gente faz isso nessas descobertas, né, que a gente faz, que os cientistas fazem, registra isso através do artigo científico, né, que fica para a posteridade e que é distribuído mundo afora. E quando a empresa contrata cientistas e coloca esses cientistas nessa rede e abre o próprio conhecimento que o seu cientista, que é seu funcionário agora, produz, ela ganha com isso o acesso, né, a essa troca toda. Dá um pouco de conhecimento que ela produz para receber conhecimento de volta e poder acelerar o processo de criação de novos produtos e de inovações. O papel do cientista é produzir conhecimento. Existe muita confusão em relação a isso. E se coloca muitas vezes nas costas do cientista a responsabilidade de, além de produzir conhecimento, transformar esse conhecimento num produto, num serviço, numa solução efetiva de um problema. Quando não é dele, quando não é dele esse papel. Esse papel são das outras profissões, das outras pessoas. O cientista, para ser formado, além de fazer uma graduação, ele tem depois que fazer um mestrado e um doutorado, mais 6 anos de estudo para terminar um doutorado, que é o que qualifica, né, ele a ser um cientista. Então não faz sentido, né, depois de tanto esforço para se formar alguém, para produzir conhecimento, obrigar ele a se desviar disso para fazer outras coisas, as quais, né, você tem lá o engenheiro, você tem o técnico, você tem o cientista da computação, você tem o agrônomo, você tem o administrador, né? Esses sim podem pegar agora esse conhecimento produzido, né? O agrônomo, o engenheiro, ele pode também ser um cientista, é claro, mas não é, né, da função principal do cientista essa transformação do conhecimento na solução final. É de todas as outras profissões. E geralmente, nos países desenvolvidos, isso acontece nas empresas. Na universidade a gente produz aquele conhecimento, divulga esse conhecimento, traz as empresas para entrarem na universidade, conhecerem o que está sendo feito, interage com a empresa, mas a responsabilidade final de criar o produto, né, é da empresa no país desenvolvido. Mas aqui no Brasil não. E se criou recentemente, nos últimos anos, né, a mania de culpar agora o cientista por publicar artigo. Eu mesmo já ouvi isso. Mas o cientista brasileiro produz muito artigo, mas não resolve o problema da gente, não sei o quê. Mas acontece que o cientista é formado para isso. Quando ele publica o artigo, ele simplesmente está divulgando a descoberta que ele fez. Cabe ao cientista fazer descobertas, entender como as coisas funcionam, entender o mundo e divulgar isso através do artigo. Então, pedir para ele parar de publicar artigo, ou culpar ele, ou achar isso ruim que ele publique artigo, é achar ruim que ele produza conhecimento. O problema de a gente não ter tanta inovação no Brasil não está no cientista, não está na universidade. O problema está em termos poucos cientistas dentro das empresas e poucos departamentos de pesquisa dentro das empresas e pouca integração da empresa com a universidade. Esses artigos que eu mostrei, vários têm, além do funcionário da empresa, um funcionário da universidade. E aí acontecem umas bizarrices dessa aqui. Você pegar o ranking das patentes nos Estados Unidos, quer dizer,
coisas, né, produtos que foram produzidos, né, que são invenções. Lembrando que o cientista, ele descobre coisas. Já o engenheiro, um agrônomo, né, pode ser até junto com o cientista, ele inventa coisas. E a patente protege as invenções. Então, é bastante fácil de entender, se você pensar bem. As invenções, elas acontecem principalmente nas empresas, que tem esse estímulo, né, para poder ganhar dinheiro em cima das invenções. O conhecimento, principalmente, é produzido dentro da universidade, mas com essa troca. Então, pode ser que dentro de uma universidade surja uma invenção que precise de uma patente. O que não pode acontecer é da maioria das invenções serem feitas dentro das universidades. E aí acontece no Brasil o inverso. Ao invés de ter entre os maiores depositantes de patentes empresas, a gente tem universidades. Em parte porque existe essa cultura no Brasil errada de cobrar das universidades e dos cientistas, além de produzir conhecimento, transformar ainda esse conhecimento nas soluções. Enquanto a gente insistir nisso, não vai dar em nada, a gente não vai conseguir avançar. Porque a gente está cobrando alguma coisa que o cientista não foi preparado para fazer. E pior, né, se a gente tirar ele da função principal dele, ele vai começar a fazer, não conseguir fazer a própria ciência. Só vai contribuir para piorar as coisas. Como a gente resolve isso? A gente precisa de mais cientistas nas empresas, mais departamentos de pesquisas dentro das empresas. Mas como é que a gente consegue isso? A gente tem, para chegar na solução para isso, a gente tem que resolver problemas anteriores. Um deles é a baixa quantidade de cientistas que tem o Brasil. Nessa lista aqui, o Brasil está lá do lado direito, lá no finalzinho, né? A barrinha verde é a terceira, menos pior aí. Tá? Então, a quantidade é muito pequena, tá? Mesmo proporcionalmente à população. É muito pequena e é mal distribuída ainda por área. Tá? Você tem áreas que tem pouquíssimos cientistas, outras que tem até mais. E você tem regiões onde você não tem quase nada de cientistas, você tem estados que não tem nada. Está tudo mal distribuído, além de serem poucos. E aí tem o lado da empresa também. Ao contrário do que acontece nesses países mais desenvolvidos, o nível de incerteza que o empresário tem que lidar aqui no Brasil é muito grande. É quase insustentável. Você tem a incerteza do câmbio, você tem a incerteza jurídica, da legislação, política. E o investimento, né, num departamento de pesquisa, ele é um investimento de médio e longo prazo. Não é uma coisa que amanhã você cria o departamento e vai começar a poder estar lucrando com aquele investimento. Não. Aquilo vai ter que se amadurecer, vai ter que se criar uma cultura. São alguns anos até começar a dar resultado. E a ciência já tem uma incerteza inerente. Né? Você não tem certeza que você vai conseguir inventar aquela coisa nova e que aquele conhecimento que vai ser produzido vai te ajudar a inventar aquela coisa nova. Então a gente tem esses problemas todos aí que precisam ser resolvidos. Tem alguns programas, um que eu gosto muito, que chama RAI, do CNPq, que parece que está sendo retomado, mas que deveria ser olhado com muito carinho, que é para ajudar a empresa a ter o cientista dentro da empresa. Então eles dividem o custo disso, né? O governo entra com uma parte para subsidiar isso. Se a gente quiser acelerar, a gente vai ter que ter esse tipo de programas aí, com esse tipo de investimento. Enquanto a gente não resolve a questão educacional, né, a gente vai ter que aproveitar o máximo que a gente tem de doutores, de colocar o cara dentro da universidade e dentro da empresa também, compartilhar esses cientistas de alguma maneira. Tem que encontrar alguns paliativos para tentar acelerar isso. E uma coisa que eu tenho feito aqui, uma sugestão que eu dou para meus colegas que são cientistas e professores, começar a se mostrar mais como cientista. Até pouco tempo atrás, se me perguntassem qual a sua profissão, eu falava professor. Hoje eu falo cientista. E é verdade, porque se pegar o meu dia a dia de trabalho, tem uma parte lá que eu dou aula, sou professor. Mas uma parte bem maior, eu trabalho mais como cientista, junto com um grupo de pesquisa, junto com alunos, com outros cientistas, produzindo conhecimento. Então a transmissão de conhecimento, o trabalho de professor, de compartilhar isso, transmitir não é uma palavra correta, é menor do que o meu trabalho como cientista. E às vezes, como a gente não se apresenta como cientista, a sociedade de forma geral nem sabe que tem cientistas às vezes perto,
Tem muita gente que me conhece há anos e sabe que eu sou professor, mas não sabe que eu sou cientista. Então acho que o professor universitário, como a maioria dos cientistas está dentro da universidade, e é professor universitário também, precisa começar a falar mais de ciências e mostrar mais como cientista, mostrar mais o que faz, mostrar, né, que, embora a maioria aqui no Brasil hoje esteja dentro da universidade, a gente quer mudar isso. E para mudar também tem que ter pessoas que não querem ser professores, seguindo a carreira de cientista, fazendo doutorado. Tem muito aluno meu de engenharia, de computação, que não faz uma iniciação científica, né, ou não procura o meu grupo de pesquisa, ou nem pensa em fazer um doutorado, porque associa isso à carreira de professor. E às vezes o cara não tem perfil para ser professor, mas tem para ser cientista. E nem sabe direito que existe essa possibilidade de fazer o que ele faz como engenheiro, mas tem uma formação ainda adicional como cientista. Ele pode ser um cientista e engenheiro dentro de uma empresa. Isso faz toda a diferença para o progresso do país. Ou um médico e cientista, né, fazendo pesquisa dentro de algum hospital. E as empresas também, né, uma sugestão, podem se organizar. Isso acontece na área, em algumas áreas da agrária, né, que se organizam e tem as fundações de pesquisa, né, que tem um fundo que os empresários ajudam a manter, e tem fundações conhecidas por isso no Brasil. Né, é como se montasse uma cooperativa, já que uma empresa de repente não consegue sozinha bancar um centro de pesquisa, pode se unir a um grupo de empresas com interesses em comum e montar um centro de pesquisa com recursos próprios e depois buscar um apoio junto, uma colaboração com o governo, com as universidades também, que podem contribuir com isso. A gente tem que mudar isso. A gente não pode, no entanto, que é uma outra recomendação, como cientista, não aceitar um fardo que não é nosso. A gente não pode aceitar agora se sentir culpado, né, por fazer aquilo pelo qual a gente foi formado, né, e muitas vezes é pago para fazer, que é produzir conhecimento. Se a gente for agora ter que resolver os outros problemas também do mundo, a gente não vai conseguir fazer nem dar essa contribuição que a gente pode dar, que é preparado para dar, que é produzir conhecimento e, no caso de quem está na universidade, formar, né, novos profissionais, formar novos cientistas com essa uma mentalidade boa, aí, um bom conhecimento sobre o que é a ciência, o método científico. Então não vamos aceitar isso, a gente precisa se organizar melhor. Né? É esquisito, né? A gente tem até a Sociedade Brasileira, né, para o Progresso da Ciência, mas não é tão representativa de todos os cientistas assim, talvez. Talvez não, né? Representativa não seja a palavra, mas não funciona como as outras classes, vamos dizer assim, né, dos engenheiros. Né? Você pega um CREA, você pega... O cientista acaba não sendo considerado uma profissão, e isso eu acho que pode também ser parte do problema. A gente não consegue se organizar para defender, de repente, algumas coisas para o cientista. A gente acaba aceitando um monte de coisas, de burocracias que não são impostas aí, e que por falta de uma organização a gente vai aceitando cada vez mais coisas, né, e relatórios aí para agências de não sei o que, umas coisas complicadas. E vai gastando o nosso tempo com coisas que só atrapalham a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer e gosta de fazer. É isso aí, pessoal.